Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros e Foco. Hoje vamos continuar nossa série de vídeos sobre dinâmica veicular e no vídeo de hoje nós vamos abordar o diferencial de deslizamento limitado, o conhecido LSD, Limited Slip Differential. Mas primeiro, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico formado pela UFC, Universidade Federal do Ceará, mestre em engenharia automotiva pela Universidade de Modena e Reggio Emília, com especialização em Racing Car Design, e agora num doutorado na Universidade de Brescia. Ok, seguimos. Depois da apresentação, né? A aula passada, que tem um tempo que eu não faço vídeo, né? Acho que eu pulei uma semaninha. Não, uma semana não, 2 dias. Nós entramos na parte de acoplamento viscoso e hoje a gente vai falar de diferenciais LSD, certo? Então vamos aqui para a nossa mesa de desenho, certo? O que são Limited Slip Differentials? Ou LSD, diferencial de deslizamento limitado, certo? Basicamente, na teoria, são diferenciais como os diferenciais abertos, porém, eles têm elementos adicionais que dão um grau a mais de atrito, que é o atrito de Coulomb, né? O objetivo é que eu tenha mais atrito, certo? Isso aqui é a letra Mi, que representa aqui a nossa força de atrito, né? Seria o Fn, uma força normal, vezes o Mi, certo? E esse atrito de Coulomb, ele entra em ação quando eu tenho um delta ômega, que é uma diferença de velocidade, né? Já abri aqui o livro do mestre ilustríssimo Máximo Gudiani, certo? Diferenciais de deslizamento limitado, eles também são chamados de self-locking, né? Como se fosse autotravamento, né? Diferenciais de autotravamento, autobloqueante no caso, né? Autoblocante, né? Eles têm diversos tipos, né? Não são muitas diferenças, mas eles têm diferenciais de multiple clutches ou múltiplas embreagens. Sim, tem embreagens dentro, né? Então ele tem desse tipo, os mais comuns. E os gear trains, que se eu não me engano, esse daqui são os diferenciais Torsen, né? São diferenciais bem caros, né? Então, o funcionamento deles, a maioria é baseado nesse atrito interno adicional, né? Adicional que é feito ao sistema, certo? Dentro da carcaça do próprio diferencial, certo? Ok. Ok, vamos lá. Vamos pra cá, pra essa página aqui. Vamos dar uma olhada aqui num princípio básico do diferencial LSD. Eu tenho aqui a engrenagem,
Vou desenhar aqui uma engrenagem. Ok. Aqui uma engrenagem. Opa. Certo, aqui a linha de centro. Certo? E eu tenho aqui as paredes. Então, ok. Essa engrenagem está montada aqui. Essa seria a engrenagem solar do diferencial, né? Que é a engrenagem solar? É basicamente o pinhão, né? Durante o funcionamento, se houver uma força aqui contra essa engrenagem solar, certo? Tem uma força aqui. Eu vou pressionar o pinhão, né, ou essa engrenagem solar, né? Eu vou pressionar ela contra aqui a parede do diferencial, certo? Essa pressão contra a parede vai me gerar um atrito adicional. Certo? Eu vou ter um atrito adicional devido a essa força. Certo? No geral, esse tipo de atrito é difícil de se reproduzir, né? Difícil de criar modelos mecânicos, né? Numéricos no caso, que eu consiga reproduzir esse efeito, né? Que eu consiga reproduzir esse atrito, né? Não é muito comum, certo? E esse aqui é um princípio básico do diferencial. Se eu colocar em algumas engrenagens uma embreagem ali entre o case e o diferencial, ou entre a engrenagem e o eixo, e eu posso usar também um sistema de freios com essa engrenagem, com essa embreagem, eu posso ali travar uma roda, né? De acordo com um comando elétrico, né? Pode ser um comando mecânico através do próprio mecanismo, né? Através de uma velocidade, né? Então, esse é o princípio básico. Eu vou usar esse atrito para travar a engrenagem, né? Um dos primeiros modelos de diferencial LSD conhecidos é o Salzburg Axle, que é o que a gente vai desenhar aqui. Certo. Bom, eu vou desenhar ele aqui. Primeiro, a gente vai ter uma engrenagem que engrenagem certo. Aqui eu tenho o eixo, beleza. Beleza. Assim, desenhar aqui um pouco até mais ou menos aqui. E aí aqui do lado
eu vou ter uma outra engrenagem, certo? Meio ruim aqui essa inclinação que eu fiz. Acho que vai dar bom. Vou fazer aqui a adaptação. Ok. Certo. Então temos aqui uma outra engrenagem. Ok. Certo. Dentro dessa engrenagem eu tenho um eixo. Esse eixo vai passar aqui. Eu vou até abrir essa engrenagem aqui, mais ou menos. Eu tenho um eixo. Vai passar por aqui. Certo? Por dentro da engrenagem. Certo? Tá aqui o eixo. Acho que vai ser a aula toda só para desenhar isso aqui. E aqui dentro eu tenho meu sistema na minha linha central, certo? Beleza. Então ele passa aqui por dentro da engrenagem, né, dessa planetária. Aqui eu faço um rasguinho aqui. Deixa eu ver se é do doutorado. O doutorado é importante. Se não for, não é não. Ok. Então beleza, mas qual é a função desse eixo? Esse eixo, ele vai se conectar com um suporte que vai ficar mais ou menos aqui. Eu vou ter esse suporte aqui, certo? Tá aqui o suporte. Essa planetária tá muito grande, né? Beleza, eu tenho um suporte aqui, que pisão em corte. Aí eu vou ter aqui, ele vai estar travado nesse suporte, certo? Aí esse suporte vem aqui do lado. Certo, aqui. Que é basicamente o case das planetárias, né? Que fica girando em torno do pinhão. Porém, no entanto, certo? Nessa região aqui do eixo do pinhão, no eixo aqui dessa engrenagem maior, eu vou ter alguns discos. Tem um disco aqui. Eu tenho outro disco aqui. Eu tenho outro disco aqui. Eu tenho outro aqui. E um outro aqui. Beleza. Isso aqui são discos de atrito. São embreagens. Certo? Então tá aqui. Discos de atrito. Deixa eu trazer isso mais para baixo, que esse desenho vai ter mais detalhe. Beleza. Esse eixo ele vai um pouquinho mais longe. Vai vir mais um pouquinho para cá. Ok. Ok, pronto. Beleza, eu tenho aí minhas embreagens. Eu vou ter o gearbox case, né? Certo, vou ter o gearbox case
Presta atenção nesse pequeno espaço que eu deixei aqui. Eu venho mais ou menos até aqui. Isso tudo é a caixa do diferencial, certo? Beleza, aqui. Aqui. Ok. Aí aqui eu passo uma linha só para dar o get. Certo. Tem esse espaço aqui que eu deixei. Eu deixei ele estratégico. Não tá aqui à toa, né? Ok. Aqui dentro desse espaço vai ter uma molinha que se conecta com as embreagens. Você já tá meio que sacando o que é que vai acontecer aqui, né? Vocês já estão meio que entendendo, né? Então, esse case vai vir mais ou menos pra cá. Certo? Aqui eu faço um pequeno gap. Essa parte aqui é importante. Eu tenho esse gap. E um eixo, né? Ok. Ok. Beleza. Então, eu vou ter esse componente que basicamente vai fazer com que essas molas, a mola aqui vai estar sempre pressionando a embreagem para longe do case, certo? Que é aqui a carcaça, né? Mas a partir de um determinado momento, essa embreagem vai vencer a força da mola e vai encostar na carcaça. E vai começar a reduzir a velocidade dessa planetária, né? Dessa engrenagem. Eu vou ali fazer um efeito de bloqueio. Como eu tenho várias embreagens, esse efeito ele não vai travar de imediato, ele vai se opor, vai reduzir a velocidade, certo? Aqui eu também tenho um outro componente. Eu tenho um outro componente aqui. Certo? Que
também vai passar pelas embreagens. Então, eu tenho aqui esse gap, que geralmente a gente chama de delta, certo? Então, o que é que vai acontecer? Em determinado momento, essa engrenagem azul vai ser pressionada contra a carcaça do diferencial, certo? Quando isso vai acontecer? Vamos saber. Certo? Aqui eu tenho um raio, né? E essa estrutura verde vai pressionar contra as embreagens que vão vencer, em um determinado ponto, vão vencer a força da mola e vão deslocar essa engrenagem delta, fazer um deslocamento delta, e a embreagem vai tocar na carcaça, vai gerar atrito e vai reduzir a velocidade, certo? Então, no Salzburg Axon, né, que é o nome desse tipo de LSD, certo? Esse componente, que ele é como se fosse um copo, né? Ele tem um grau de deslocamento em relação à carcaça, que é o que faz a engrenagem vir para trás, né? Esse componente, que é esse que eu desenhei em cinza, né? Aqui é o verde. Certo? Ele vai ficar bem aqui e vai empurrar essas embreagens. O que acontece quando essa primeira toca? Ela começa a reduzir a velocidade, empurra mais, a outra vai tocar a primeira, aí a terceira vai tocar a segunda, se isso continuar, esse efeito for cada vez mais forte. O que faz esse diferencial ir contra o eixo é basicamente a diferença de velocidade, certo? Essa peça cinza, ela tem um formato muito peculiar, certo? Ela é mais ou menos assim. Desenho mais. Tem muito espaço, dá para desenhar mais. Tem esse formato, ela é basicamente um copo, copinho bem aqui no meio. Eu também vou ter essa nervura, certo? No meio eu tenho um furo, né, que é onde vai passar ali o eixo branco, né? Esse eixo aqui vai passar nesse furo, esse eixo ele vai passar nesse furo. Ok, os discos internos eles sempre vão rodar,
bom, na mesma velocidade desse eixo, certo? Vamos chamar aqui de eixo 1. Então, o ômega 1 é igual ao ômega dos discos, né? Ou o contrário, no caso, né? Mas eles são livres para deslocar para trás, como a gente pode ver aqui. Então eles têm ali esse grau de liberdade que deixa eles de se deslocarem para trás. Então é possível comprimir eles contra a parede do diferencial. Existe também um outro grupo de discos que eu acabei não desenhando aqui, né? Que está conectado com a carcaça. Ele fica mais ou menos aqui no meio. Vou pegar aqui a cor da carcaça. Espera. Ok. Aqui. Ele vai ficar mais ou menos aqui no meio. Então eles giram, né? Eles estão um dentro do outro. Quando tem uma força, eles são pressionados. Vence a força da mola e fica um atritando com o outro, certo? A diferença entre os discos, certo? Depende ali, depende muito da posição com que eles são montados, né? Porque existem pequenos dentes que os separam, né? Que é basicamente, no caso, esse espaço aqui, né? Esses espaços aqui do eixo 1, certo? Que é um espaço aqui no eixo 1 interno e o espaço na carcaça é um espaço externo, né? E eu também tenho essa diferença aqui. Então eles têm essa defasagem, né? Basicamente eles têm essa defasagem, né, entre eles. Ok. Certo. Beleza. E esse copo aqui? O que ele faz? Certo? Como é que ele vai acionar essa mola? Ele está girando junto com os outros componentes do diferencial. Como a gente pode ver, esse copo ele tá aqui em conjunto com essa outra, com a engrenagem aqui, vamos chamar de engrenagem 2. Engrenagem 2, certo? O travamento dele ocorre da seguinte forma: chega um momento certo? Tenho aqui o pino que está conectado à mola e chega um momento que ele faz esse encaixe aqui, certo? Por quê? Porque ali na carcaça o espaço é mais ou menos esse. Vou até desenhar de outra forma. Aqui, né? E aqui a carcaça. Ok. E aí esse pino, ele fica aqui, né?
essa mola com o pino tá girando e chega uma hora que trava. E aí eu posso empurrar, certo? Quando é que isso acontece? A gente vai ver agora, certo? Vamos pegar esse desenho. Trazer para cá para baixo. Pronto. Aqui as forças vão ser mais ou menos essas. Eu vou ter um FM aqui. Eu vou ter um outro FM aqui. Certo? Eu vou ter uma força chamada F0 aqui. E aqui também. F0. Certo? Essa é. Aí eu vou ter um contato aqui. Um contato aqui, outro contato aqui, outro contato aqui. Certo? Basicamente, essa força, certo? São produzidas nesses contatos e é a força entre o pino e entre o cap, né? Esse copo, né? Entre o pino e o copo, basicamente. Né? Aí dentro, como é que seria isso aqui para o pino, né? Eu vou já dizer o que são essas forças. Vamos pegar esse pino e desenhar aqui maior. Né? Tem aqui o pino, né? Tem aqui, aqui. E aqui. Não, espera, vou botar um pouquinho mais inclinado aqui. Pronto. O que é que acontece? Certo? Só botar aqui um tracinho aqui só para ajudar a gente numa coisa. Eu vou ter uma força aqui chamada de Q2. Eu vou ter uma força aqui chamada de Q1. Eu vou ter uma força aqui chamada de Q1 também. Eu vou ter uma outra força aqui, Q2. Q1 e Q2 estão a 90 graus. Certo? Aí eu tenho uma força F0 aqui, nesses dois cantos aqui, certo? Essa força F0, ela vai fazer um ângulo com essa inclinação, que é um ângulo alfa, certo? Esse aqui a gente é o alfa 2, aqui também vai fazer um ângulo alfa 2. Aqui também vai ter aqui no caso não tem força, né? Aqui vai ter só a inclinação aqui é a mesma, né? Alfa 1 e alfa 1, né? Apenas para deixar essas inclinações conforme as forças 1 e 2, certo? Ok, gente. Mas o que é F0? O que é FM? F0 é a força devido ao torque motor, certo? E FM é a força da mola. Fazendo no copo. Certo? Tá. Opa.
certo? É a força do torque. Fm, força da mola. F0, força devido ao torque motor. Certo. Agora vamos ter as situações, certo? E aí a gente escreve de verde. Se F0 aumenta, as forças Q1 aumentam. A força Q2 cai. As forças Q2 caem. Então, o que é que isso quer dizer? Certo? O torque motor tende a separar esse copo, certo? Desse copo verde. Porque eles estão em conjunto, certo? Tende a separar os copos, certo? Vamos pegar aqui componentes 3, certo? 3 e 4. Componentes 3 e 4, certo? Então, podemos dizer que existe um valor de Q1 e Q2, de F0, que é um valor limiar disso, certo? Ok? A gente pode dizer também, então, a gente pode dizer que F0 maior do que 0 vai me dar que Q1 é maior do que Q2 e F0 menor do que 0 e F0 menor do que 0 vai me dar que Q2 é menor do que Q1, certo? Se o torque F0 é o torque, se F0 é o torque, eu posso fazer algumas relações. Por exemplo, eu posso fazer algumas relações. Só um momento. Eu posso fazer algumas relações. Eu posso dizer que o torque motor M0 aqui é 2F0 vezes o raio, que é aquele raio que a gente deu aqui. Aqui, certo? Ok. Então, o que a gente pode dizer? Certo? Se a gente eu tenho um limiar de força que vai ser dado por F0, ou seja, esse diferencial que é uma força, ela é uma força que ela é em função de M0. Essa força vai ser o limiar para ativar, para travar um copo, para destravar os copos, né? Exato, né? Para destravar. Isso serve para quê? Isso serve como sensor para o sistema entender que está tendo diferença de velocidade entre as rodas. Então, quando o torque do motor é muito alto, ele tende a o copo 3 e o 4, eles tendem a girar, né? E aí ocorre deslizamento, certo? E como é que eu faço para
para trabalhar nesse diferencial e variar isso em projeto, né? E variar ali a operação dele. É modificando os ângulos alfa 1 e alfa 2, certo? Eu posso usar esses ângulos aqui, certo? Alfa 1 e alfa 2 como os meus parâmetros de projeto para definir como esse diferencial vai se comportar em aceleração e em a gente chama de releasing, que é desaceleração, é quando você tira o pé, né? Vamos dizer desaceleração para ficar mais fácil. Ou seja, eu vou usinar isso aqui de acordo com os meus cálculos para ter um limiar mais alto, precisar de uma diferença de rotação entre as rodas mais alta, ou seja, esse diferencial vai demorar para bloquear as rodas, ou eu posso deixar esse ângulo menor para a força limiar ser bem pequena e esse diferencial travar as rodas mais rápido, certo? Esse é o princípio básico, certo, do diferencial Salisbury, certo? Que é um diferencial de deslizamento limitado bem básico. Hoje eu preciso terminar mais cedo. Como esse desenho ele leva muito tempo, eu vou parar por aqui. E amanhã a gente vai vir com mais conteúdo indigesto, certo? Amanhã vamos continuar oh meu Deus, da página 12. Vamos continuar, vou até já botar aqui o tracinho. Na próxima aula, página 12, certo? LSD, dinâmica veicular, certo? Então, é bem complicado entender o funcionamento de diferencial, porque são muitos componentes. Mas a gente entendeu que eu consigo bloquear as rodas pelo atrito entre discos. Um disco tá preso na carcaça não, num dos copos. Eles estão entre si, né? Eles são montados, entrelaçados, né? Eu tenho no próprio eixo 1, certo? A diferença ali de distância entre eles, mas essa distância é compatível com o deslocamento da mola, que é o delta, né? E a partir do momento que esses dois copos giram em falso, certo? Por quê? Porque esse aqui, o 4, está conectado à engrenagem 2. O 3 vai estar conectado a outra engrenagem simétrica, né, no desenho, né? Aí o que acontece? Quando gira em falso, o sistema fica desbloqueado para pressionar a mola, né? E aí eu consigo ter o travamento. Então é como se fosse uma espécie de sensor. E aí esse sensor a sensibilidade dele vai ser definida pelos ângulos, né? Vou até deixar aqui em vermelho, que é importante. Vai ser definida pelos ângulos, certo? É aqui que no meu projeto do diferencial eu vou calcular esse ângulo de acordo com o quanto rápido eu quero que esse diferencial bloqueie, certo? Posto isso, voltamos aqui para a Facecam. Próxima aula a gente vai entrar com equações, né, para ter mais tristeza, né, e continuar sem entender nada, né, porque basicamente essa é a vida, né. É isso, até a próxima.